Olá, irmãos. Vamos iniciar hoje a nossa devocional, onde trataremos sobre o assunto da justiça. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo de número 10, versículos 17 e 18, que diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, na Tua presença aqui estamos para agradecer ao Senhor por mais um dia que tem nos concedido e também rogar ao Senhor que nos ajude a entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a justiça é um atributo divino e Deus também imputou aos seus filhos essa justiça quando Ele, pela fé, nos justifica para Ele mesmo. Então, a fé que temos em Deus, que é um dom dele, ela justifica o crente. Para quê? Para que agora possamos viver como justos, né? Justos são aqueles que praticam a justiça. E estar justificado diante de Deus nos leva, de fato, a uma condição maravilhosa, abençoada, que é o ser chamado de justo. E a justiça divina, ela é requerida, né, em toda a Escritura, e teve o seu ápice, né, de justiça na pessoa de Jesus. Havia uma necessidade de um sacrifício, de alguém que morresse para satisfazer a justiça divina no tocante ao pecado, que trouxe a morte para o homem. Deus, então, Ele executa a sua justiça na pessoa do seu unigênito Filho Jesus Cristo, garantindo, então, a todos os que creem nesta obra sacrificial de Deus Pai, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, a condição de ser justo. Então, Deus, ele é justo e ele não aceita suborno, né? Que foi o que nós lemos aqui em Deuteronômio 10, versículos 17 e 18. Deus é o Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso, Deus temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, justamente porque Deus é justo em tudo o que faz. E ele diz que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ou seja, Deus é tão justo e santo e perfeito que ele jamais vai praticar algo injusto. Jamais pode acontecer na pessoa de Deus, em seu caráter essencialmente justo, acontecer de ocorrer uma injustiça. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus, em nenhum dos seus atos, porque Deus é justiça plenamente, essencialmente. É um dos seus atributos realmente que ele até transfere, né, aos homens. Nós também podemos agir com justiça em razão de que Deus nos torna assim justos. E, portanto, meus irmãos, seguindo aqui esse estudo a respeito da justiça, vamos ver também uma outra referência bíblica que nos leva a entender que todos então devemos ser julgados com justiça e honestidade, né? Devemos julgar as pessoas e as coisas e as situações com justiça e honestidade. Isso nós aprendemos aí mesmo, de Deuteronômio 16, nos versículos 18 a 20, Deuteronômio 16, 18 a 20, diz o seguinte: Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então vejam, né? As Escrituras mostram essa condição. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas,
e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, há um requerer aqui das Escrituras, né, como um dever daqueles que irão exercer ou executar um juízo, que são juízes, de fazer isso com justiça. Então, há essa orientação bíblica de que os juízes e oficiais, né, que deveriam ser constituídos ali nas cidades, né, do povo de Deus, do povo de Israel, e dentre as tribos dele. E aí ele disse que esses juízes constituídos não deveriam torcer a justiça, ou seja, distorcer, né, a justiça, e não fará acepção de pessoas, nem também tomará suborno, porquanto o suborno ele cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. De fato, meus irmãos, o subornar é o ato da corrupção, né? Que muito acontece no mundo em que nós estamos vivendo. Há muito suborno, há muita corrupção, há muita, né, troca de favores envolvendo dinheiro, e isso tem causado injustiça. Então vejam que desde o início a palavra de Deus mostra que aqueles que hão de julgar, aqueles que são juízes, não devem tomar suborno, não devem se deixar corromper, porque se isso acontecer, eles estarão sendo injustos, porque ele diz que o suborno ele cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Então, e de fato isso é experimentado, né, por muita gente, por muitas pessoas que de fato são injustiçadas. Por quê? Por causa da corrupção. Alguém aceita um suborno e aí faz um juízo errado, injusto, por conta de dinheiro, por conta do suborno. Então vejam como a palavra de Deus é atualíssima, né? Esses dias em que nós estamos vivendo, há muito suborno. E a Bíblia diz, olha, não tomarás o suborno, porque de fato isso vai subverter a causa dos justos. Pois a justiça sim é que devemos seguir, e somente a justiça. E a consequência disso é para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então vejam, agir com justiça, viver na justiça, praticar a justiça, resultaria em vida, resultaria em herança daquilo que Deus estava providenciando para o povo. Então, é bom sempre agir com justiça, porque segundo as Escrituras, aqueles que de fato são alcançados pela graça de Deus devem agir com justiça e devem julgar também com justiça e honestidade. Deus também ele julga as intenções humanas. As intenções humanas elas são julgadas por Deus. Vamos ver nas Escrituras. Isso nos é dito lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Provérbios 12, 17. Diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Então vejam, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Então é importante entendermos isso. E o nosso Deus, ele requer que de fato hajamos com justiça, pois a verdade e a justiça elas andam juntas. Falar a verdade tem tudo a ver com ser justo. Ser justo tem tudo a ver com falar a verdade. Então, o que diz a verdade, essa pessoa manifesta a justiça. É o que nós aprendemos aqui, de Provérbios 12, versículo 17, é que verdade e justiça andam juntas. Ainda em Provérbios 21, no versículo 2 e 3, Provérbios 21, versículo 2 e 3, o que nós vemos aí é o seguinte: todo domínio do homem é reto aos seus próprios olhos,
Mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Vou ler mais uma vez. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Muito importante esta palavra, pois ela diz que Deus, ele julga as intenções humanas. Deus julga as intenções humanas. Então, não adianta fazer, por exemplo, no caso aqui ele está comparando, olha, exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. No contexto do Antigo Testamento, isso é entendido claramente porque na época se oferecia sacrifícios, né, como parte da cerimônia religiosa ou do culto que se prestava a Deus. Tinha toda aquela cerimônia de prestação do culto com sacrifícios de animais em favor dos pecados e de uma série de coisas. Só que aí o Senhor Deus mostra que mesmo naquela época em que o sacrifício era mesmo algo instituído por Deus, né? Era uma lei cerimonial que o Senhor mesmo tinha instituído para o seu povo, mesmo naquela época, o oferecer um sacrifício sem ter uma vida justa, sem exercitar o juízo, sem exercitar a justiça, isso não era aceitável a Deus. Pois para o Senhor o mais importante era que você tivesse uma vida justa, praticasse juízo, justiça. Isso era muito mais agradável a Deus do que simplesmente você proferir palavras de cerimonialistas ou oferecer até mesmo um sacrifício ao Senhor, quando no seu coração ou no seu procedimento não era compatível com a justiça nem com o juízo requerido pelo Senhor. Então, é certo, meus irmãos, que até hoje esse princípio ele permanece. Por quê? Não adianta manter uma religiosidade aparente sem mesmo ter uma vida justa, digna da condição em que você um dia assumiu diante da igreja, publicamente, por exemplo, quando professamos a fé. Então, se nós não vivermos a nossa vida de acordo com a nossa profissão de fé, de nada adianta, não é, fazermos culto ou irmos para o culto ou fazermos, digamos assim, jejuns, orações, qualquer atividade religiosa e espiritual que é importante, mas nada vai adiantar se a nossa vida, o nosso procedimento não for justo e aceitável ao Senhor, ok? Vamos prosseguir então na temática aqui da justiça e vamos ver então que o costume de julgar os outros, ele é muito perigoso, né? Quando nós assumimos uma postura de juiz, né? De estar sempre querendo julgar todas as coisas e todas as pessoas, muitas vezes não à luz do que a palavra de Deus diz, mas à luz do nosso pensar, né? Do nosso agir, dos nossos próprios entendimentos. Isso é muito perigoso. Vamos ver o que a Bíblia diz então lá em Mateus capítulo 7, nos versículos de 1 a 5. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Vamos ver então o que nos ensina a palavra de Deus nessa ocasião, a respeito de não julgar a pessoa de maneira desse costume, né? O juízo chamado juízo temerário, como diz aqui o texto, que esse tipo de juízo, que é o temerário, ele é proibido. Vamos ver então o que diz a palavra. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão,
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é isso que é um ensino realmente muito conhecido, né? As pessoas gostam muito de citar isso, né? Olha, quando as pessoas têm o costume de julgar os outros, mas não vivem uma vida justa, né? Ou nem pratica a justiça, mas gosta de julgar, esse é o juízo temerário. E aí a Bíblia diz, olha, como é que você vai dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, se você, quando você tem uma trave no teu? Então, se você tem uma trave no teu olho, como é que você vai conseguir tirar o argueiro do olho do teu irmão? Né? É praticamente impossível. Isso é hipocrisia, é falsidade, segundo as Escrituras. E ele diz isso, hipócrita, tirar primeiro a trave do teu olho, né? Resolve primeiro as suas questões, veja aquilo que está atrapalhando, né, a sua vida, travando a sua vida, impedindo que você de fato haja com justiça. Aí sim você estará habilitado a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, ou seja, policie você mesmo, faça um exame, né, sobre a sua vida, como você tem exercido de maneira correta a justiça, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina. Então, vamos ainda então para o texto de João, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 14 a 20. João capítulo 3, versículo 14 a 20, diz assim, João 3, 14 a 20. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então até aí nós percebemos, né, que Deus ele enviou Jesus para salvar o mundo, não para julgá-lo. A missão primeira de Jesus ao vir ao mundo, ao encarnar-se, foi vir salvar o seu povo dos pecados dele. No entanto, o retorno de Jesus, a volta de Jesus que nós tanto aguardamos, será sim para julgar. Na primeira vinda de Jesus, veio para salvar. Então Jesus não exerceu julgamento naquele momento, naquele período de vida que ele aqui esteve, pois todo o seu trabalho foi para ensinar, instruir, salvar o povo. Quando chegou lá na cruz, sacrificou-se e deu a sua vida por nós. Para isso completar o plano salvífico de Deus o Pai, que assim o fez para salvar o seu povo eleito desde antes da fundação do mundo. E desde então esse plano está sendo executado, né? Nesse período de tempo que nós estamos vivendo aqui neste mundo, até o retorno de Jesus, o que há é o ano aceitável do Senhor, ou seja, é o período em que as pessoas hão de crer no Senhor Jesus para serem salvas. Mas, quando Jesus voltar, aí muda toda a situação. Quando Jesus vier, aí sim ele vem para julgar. Ele retornou para o Pai e está só aguardando o dia final, o dia do Senhor, o dia da sua volta, para justamente levar os seus filhos, todos suas ovelhas, que ouvem a sua voz e o seguem, ele virá para levá-las, para estar com ele, conforme ele prometeu lá em João capítulo 14. No entanto, enquanto esse tempo está aqui neste mundo, você está vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha,
é o tempo aceitável, ou seja, é o período em que Deus vai agir através do seu Espírito Santo para regenerar a todos aqueles que estão na injustiça, no pecado, aplicando a todos aqueles que alcançados pela graça de Deus a justiça de Cristo. E assim somos salvos e assim desfrutamos da gloriosa mensagem do Evangelho e da ação deste Evangelho na nossa vida. E assim continuaremos, usufruindo dessa justiça de Cristo à medida que nós aqui fomos alcançados pela sua graça. Mas ainda, para a gente já caminhando para finalizarmos nossa breve devocional de hoje, nós vamos ver aí João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João capítulo 8, versículos de 1 a 11, que vai nos dizer o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, a ocasião da mulher adúltera, como Jesus tratou aquela questão ali. Olha só, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então essa emblemática passagem bíblica, mostra uma atitude justa de Jesus, de misericórdia de Jesus para com aquela mulher, mas a justiça está clara aqui. Em que sentido? Não é que Jesus passou a mão na cabeça daquela mulher nos seus erros, nos seus pecados, mas Jesus, na oportunidade que ela teve de arrepender-se dos seus pecados, veja que Jesus no final disse: vai e não peques mais, nem eu tampouco te condeno. Então Jesus não condenou aquela mulher naquele instante, mas exortou e deu a ordem para que ela não peque mais, não viva naquela vida de pecado mais. Ou seja, se você vinha praticando esse adultério até aqui, eu perdoo você, mulher, mas vai e não peques mais. Ou seja, não continue na prática do pecado, não continue fazendo estas coisas erradas, porque se ela continuasse naquela vida, é certo, sim, que ela ia ser alvo do juízo de Deus mais à frente, mais adiante. No entanto, nesse momento, Jesus não a condenou, e Jesus a perdoou, mas exortou para que ela não peque mais. Então essa é a maneira justa de Deus agir, de Cristo agir em favor do seu povo. Ele nos perdoa, ele usa de misericórdia para conosco, mas ele também diz: vai e não peques mais. Então é essa a condição que nós precisamos ter. Isso é ser justo, Ora, não peques mais, porque o pecado é o que faz exatamente nós sermos condenados. Então é justo ser condenado por viver uma vida de pecado? Sim, é justo. O que nos faz hoje usufruir da graça de Deus e não ser condenado? E porque estamos justificados mediante a fé. Mediante a fé.
Então, é por causa dessa condição que nós não somos condenados, porque temos a fé no nosso Senhor e assim Ele nos imputa a sua justiça. Essa é a condição que nós hoje usufruímos, essa maravilhosa doutrina da justificação pela fé, que é o tema da carta aos Romanos. Então você pode lê-la e vai aprender ali como de fato se processa toda essa condição de ser justo diante de Deus e por que somos justos e somente pela fé em Cristo Jesus. Mas hoje então, nesse estudo breve que tivemos sobre a justiça, nós vemos em várias ocasiões na Bíblia que Deus, Ele é justo e Ele não aceita suborno. Vimos também que todos devem ser julgados com a justiça e honestidade. Vimos que a verdade e a justiça andam juntas. Vimos que Deus julga as intenções humanas. Vimos que o costume de julgar os outros era muito perigoso, fazer o juízo temerário. E Deus enviou Jesus para salvar e não para julgar, a primeira vinda de Jesus. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, o nosso padrão de justiça, ele é, humanamente falando, ele é completamente corrompido, manchado pela condição de sermos pecadores. Então, se dependêssemos dos nossos padrões de justiça, humanamente falando, nós não teríamos acerto, nós erraríamos nessa justiça. Mas quando nós utilizamos o padrão de justiça de Deus, isto sim é correto, porque a justiça divina é certa, a justiça divina é perfeita, e dela ninguém escapará. Podem até se escapar da justiça humana, que é falha, mas da justiça divina jamais escapará. Então, que Deus assim nos ajude a vivermos de maneira justa, de maneira digna, desta condição de sermos justos diante de Deus. Oremos então mais uma vez. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado ao Senhor, a tu que és um Deus justo e verdadeiro, um Deus que age com justiça, um Deus, ó Pai, que trabalha na vida e no coração do teu povo, que tem de fato, ó Deus, através da obra salvífica do teu Filho Jesus, imputado a nós a justiça. E muito obrigado, ó Deus, porque pela fé hoje estamos justificados em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo e que assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, onde estaremos mais uma vez tratando de um assunto importante para a nossa vida, para a edificação das nossas almas. Que Deus abençoe a todos.